Então essa ideia de todo dia fazer o que você precisa ser feito tá transformando o nosso negócio em algo melhor. Enquanto que essa loucura de todo dia tem algum clickbait que me puxa para outro lado, cara, eu vou te falar. Eu acredito que nos próximos anos os líderes serão os mais profissionais e os mais consistentes. Até mais do que aqueles caras mais talentosos ou com as melhores ofertas ou com as grandes... Você percebe que nos últimos anos as transformações foram diminuindo. As promessas. Elas não foram diminuindo, elas foram se adequando à realidade. Salve, salve! Vamos começar mais um podcast, Conversas Profundas. Hoje eu tô aqui com meu amigo Ícaro de Carvalho. Ele é fundador do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do Brasil. Além disso, essa escola forma várias profissões como assistente virtual, copywriter, social media. E o Ícaro também é um dos personagens mais interessantes na internet. E ele tá aqui hoje para falar com a gente, principalmente sobre negócios, já que ele tá falando só de brocada nos outros podcasts. Bem-vindo, Ícaro. Finalmente conhecerão o meu pior lado. Cara, você fundou o Novo Mercado e você teve por muito tempo essa parada de ser uma empresa só sua, sem sócio, geradora de caixa, e que você foi crescendo ela aos poucos. E em determinado momento você decidiu abrir ali para uma pessoa entrar como sócio, que foi o Jonatas. E muita gente me pergunta isso, que eu tenho também o meu Jonatas, né, que é o Lucas. E a galera fala, cara, como que você encontra e forma um cara desse? Vamos lá, essa pergunta me fazem muito. De tempos em tempos, quando eu falo que o Novo Mercado passou boa parte da vida sendo uma empresa 50% minha, 50% da minha esposa, e agora que ela é ainda majoritariamente nossa, mas uma parte dela foi conquistada pelo Jonatas, eu falo que eu não dei nada, né? O Jonatas conquistou. As pessoas, imediatamente, elas me fazem a seguinte pergunta. Cara, como é que você encontrou esse cara? E a verdade é que eu não encontrei o Jonatas. O Jonatas começou a trabalhar no Novo Mercado. Ele me encheu, entre aspas, o saco para trabalhar no Novo Mercado. Eu passei uma atividade que era necessária naquele momento, que era operacional. Fazer transcrição. Ele precisava ouvir os vídeos e fazer a transcrição dos vídeos. E ele fazia isso com muito rigor, ele fazia isso daí com muita qualidade. E pouco a pouco ele foi pedindo novas tarefas. Eu fui concedendo novas tarefas. Nessa época a empresa tinha, no máximo, meia dúzia de pessoas. Era um grupo no WhatsApp. Arranjadas no WhatsApp, né? Era isso que era a nossa empresa. E todo mundo muito júnior. O Novo Mercado, as pessoas tinham 20 e poucos anos de média. Talvez eu fosse a única exceção, né? Mas também não era por muito, não. E, na verdade, nós não tínhamos sequer ideia do que nós pretendíamos fazer. Nós não tínhamos um modelo de negócio. Nós tínhamos um modelo de receita. Nós queríamos continuar faturando e aumentando o faturamento. À medida que a minha conta no Instagram foi aberta, à medida que nós saltamos de 300 por 8 mil alunos, houve a necessidade de uma profissionalização. E quando essa necessidade aconteceu, o Jonatas foi crescendo. Ele foi assumindo cada vez mais responsabilidades, ele foi se mostrando uma pessoa muito confiável, competente. Ele foi se tornando um amigo pessoal também, alguém que nós podíamos sentar e trocar conversas para além de negócios, né? Nós podíamos falar sobre a nossa vida, nossos valores, o que nós pretendíamos fora do ambiente de negócio. Pouco a pouco ele foi se construindo, ele foi estudando e adquirindo habilidades executivas, gerenciais, ele veio de uma outra realidade, ele fez engenharia, ele não era um executivo de carreira, nem nada disso, não existia ninguém que fosse próximo a um executivo de carreira dentro do Novo Mercado. É o marketing digital, cara. A gente só encontrava um monte de gente que queria fazer as coisas, né? Uhum. Até que ficou impossível, porque mantê-lo fora do quadro societário, porque teve uma época que eu lancei o SES, que era o Conquistando Emprego dos Sonhos, e era um produto onde eu ensinava justamente a nossa audiência a buscar melhores salários e, por fim, buscar a sociedade. O Jonatas viu esse curso e ele falou, cara, não tem como não querer aplicar isso aqui dentro da estrutura da própria empresa. E ele conquistou um percentual da empresa e ele quer mais, então existe ainda, inclusive, a possibilidade dele ampliar a posição dele dentro do quadro societário da empresa. No fundo, eu reformei muito uma ideia que eu tinha de que a empresa tinha que ser sempre minha e os outros eu tinha que remunerar com dinheiro. A empresa tem que ser sempre minha e quando eu precisar remunerar um bom funcionário para que ele não vá embora, eu aumento o salário dele, eu aumento o bônus dele, porque no fundo as pessoas só querem dinheiro. E na verdade não, as melhores pessoas, elas sabem que elas terão a oportunidade de conseguir mais dinheiro em outros tantos lugares, né? Elas querem ownership de alguma forma. O reconhecimento também. E elas também são espertas, cara.
elas não são burras, elas sabem que elas estão trabalhando em algo que vezes determinado múltiplo e que isso daqui a 4, 5 ou 6 anos, se aqueles planos que eles estão fazendo agora derem certo, valerá muito mais. E por que ela não pode participar dessa via de crescimento? Então, isso não só estimula mais o cara, isso faz o cara dar tudo dele pelo negócio e é justo. O mais importante é justo, né? É justo que o cara participe do crescimento que ele próprio construiu. Inclusive hoje, 2023, março de 2023, eu estou muito mais inclinado e muito mais aberto a abrir a possibilidade de novos sócios dentro da empresa, talentos, batedores de meta, pessoas que já fazem parte do negócio há muito tempo do que eu estava antes. Então, a ideia é que essa estrutura totalitária do Ícaro com 100% das ações, ela que já não existe mais, ela vai diminuindo um pouco para que pessoas que são tão ou mais competentes do que eu lá dentro também possam fazer parte do novo mercado. Você acredita que tem uma questão comportamental que você consegue, de certa maneira, replicar para você ter escolhido justamente o Jonas para ser o cara que você deu sociedade? Qual que é o perfil comportamental que esses caras que vão liderar operações devem ter? Cara, eu acredito, no meu caso, eu acredito sim nesse perfil comportamental ideal que eu busque, que é alguém que complemente todas as minhas fraquezas. Eu sou um profissional criativo, eu sou um comunicador, eu sou um falador e um comunicador de pessoas. Eu me sinto bem falando sobre gente, lendo sobre gente, mostrando a empresa para mais pessoas. E eu preciso de alguém que tenha DNA executivo, gerencial, administrativo. Eu preciso de alguém que se incomode porque um número do financeiro não fechou ali na casa dos 100 mil reais. Não tô falando na casa dos 10 reais, não, da casa dos 100 mil reais, que eu vou olhar e falar, foda-se, depois eu vejo isso daí. Então, assim, sim, eu preciso de uma pessoa que tenha características semelhantes à minha. Complementares à minha. Mas os mesmos valores. Inquestionavelmente os mesmos valores, não é? Então, inclusive, eu tenho muito mais tendência a continuar premiando pessoas que têm um perfil muito mais parecido com o Jonatas do que pessoas que têm um perfil parecido com o meu. Porque, inclusive, eu consigo reconhecer no que aquelas pessoas fazem naturalmente mais valor, porque elas fazem coisas que geralmente eu não quero fazer. Isso é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim, só que além disso, eu não me comunico bem, não falo bem. Mas você conta boas piadas. Não, mas sim, eu falo assim que a gente, como empresário, tem que focar em 3 coisas, que eu acho que é relacionamento, recursos e tomar decisões. Então, acho que tudo que sai disso, assim, se você tiver outras pessoas para poder fazer para você vai crescer muito mais rápido. Então, por exemplo, seu relacionamento é muito com a audiência, você faz um relacionamento com a audiência que te permite abertura para todo o resto do mercado, porque como você é um cara muito grande, né, o resultado traz as pessoas perto, então você tem acesso a todo mundo e tal. Acho que você tomou muitas boas decisões desde que a gente se conhece. Pô, você fez uma assinatura, a assinatura cresceu muito, depois você começou a lançar aquelas formações bimestrais e tal. E eu queria entender para onde o novo mercado está indo agora. Vocês passaram por um processo de despersonalização, acho que estão passando ainda. Estamos passando ainda, não está finalizado. Já chegaram a fazer uma aquisição, eu vi você falando no podcast que você fez com o Thales. Fizemos a aquisição para que nós pudéssemos concluir a vertical de assistente virtual. Então, eu queria entender, assim, você sempre fala da parada do longo prazo. Pessoalmente, acredito que você já ganhou todo o dinheiro que você queria ganhar pessoalmente. Não vai mudar nada na sua vida se você ganhar 1 milhão a mais, 5 milhões a mais. Acredito que você não está nesse jogo nem um pouco. Então, para onde que você está vendo assim o futuro da empresa? O que te dá tesão de continuar nisso? Cara, eu gostaria que o novo mercado fosse... Eu demorei alguns anos para chegar a essa questão. Quem me segue há mais tempo vai ver que há 2, 3, 4 anos atrás eu respondia qual é a função do novo mercado. Eu falava, encher o meu bolso de dinheiro, né? Uhum. Mas, para pensar, cara, eu vim de uma família absolutamente disfuncional, com uma péssima relação com o dinheiro, com uma péssima relação entre eles mesmos. Eu saí de casa com 40 conto. 40 reais, né? 43. 40, é que eu não queria ser tão específico que as pessoas iam achar que eu tava mentindo. Mas com 43 reais na conta, provavelmente com uma conta que seria investigada pela Receita, porque era mistura de um monte de pessoas na minha conta, porque era a única conta que não tinha sido bloqueada ainda na família. E, cara, eu não tinha grandes contatos, eu não tinha uma faculdade, eu não era inteligente o bastante para fazer as coisas.
É engraçado porque as pessoas olham hoje pro Ícaro, elas falam, não, mas você é um cara muito inteligente. Mas não é o tipo de inteligência que te abre portas, por exemplo. Eu não ia passar na faculdade de medicina federal de algum lugar. Não é necessariamente uma inteligência cognitiva sobrenatural. Ou útil, prática, no sentido de que, nossa, eu sabia calcular como um estúpido, eu era um cara incrivelmente inteligente para calcular, ou eu era um grande esportista. Não, é uma inteligência social difícil, né? Quantas pessoas não têm uma inteligência social parecidas com as minhas e acabaram, sei lá, fazendo stand-up num bar sem muita projeção? Não que isso seja mais ou menos. A inteligência artificial é difícil de monetizar sem estar no lugar certo, na hora certa, com uma habilidade específica, encontrar uma voz específica que as pessoas queiram ouvir. Então, a internet me deu tudo. Desde a primeira venda de e-book que eu fiz por R$600, até os faturamentos de 65 milhões de reais que a empresa faz, a internet me deu tudo. E todos os dias pessoas chegam até mim, na minha conta do Instagram, dizendo, caramba, eu precisava de um dinheiro e hoje em dia a internet me dá isso. Eu precisava pagar uma conta e hoje em dia a internet é o meu principal meio de negócio. Eu comecei fazendo tal coisa num grupinho de WhatsApp e hoje esse é o meu negócio. Então, eu acredito que a internet... Igual você. Exatamente, é basicamente isso. E eu vejo que a internet é o meio mais democrático para você construir alguma coisa. Porque ela não te exige muito tempo. Ela não vai precisar que você fique determinado número de anos. Ela não vai te exigir determinadas formalidades. Ela é literalmente... Você pode entrar no YouTube, ver uma dúzia de vídeos sobre aplicação de legenda e automaticamente você pode levantar a mão e falar assim, ei, eu legendo o vídeo, alguém precisa de legenda? Não existe nada mais rápido do que isso. E se você quiser avançar, você vira um editor de vídeo, e você vira um designer, e você vira um desenvolvedor, e você vira um copywriter, você vira um social media, você vira o dono de uma empresa. Então, o que eu gostaria é que o novo mercado oferecesse para cada vez mais pessoas a oportunidade que eu tive. Só que agora organizada, inteligente, eficiente. Hoje o mercado de trabalho ele conecta quem quer contratar com quem precisa de serviços. Eu gostaria que o mercado de trabalho crescesse muito dentro da nossa empresa. Eu gostaria particularmente de fazer parte de bons negócios. Eu gostaria de reconhecer boas oportunidades ainda no começo e fazer parte de alguma forma desses negócios, porque eles podem aumentar também o tamanho do nosso mercado. Cara, ultimamente eu ando lendo bastante sobre dieta, sobre treino. E eu comecei a ler alguns estudos sobre essas empresas, essas grandes academias de rede low cost, né? Tipo Smart Fit? Smart Fit. Cara, os números que eles mostram, pessoas interessadas em entrar numa academia deles, colocam no Brasil 107 milhões de pessoas. Eu falo, cacete, a gente olha para o nosso mercado, é muito menor. É muito. Então, assim, existem mercados gigantescos lá fora. E nós foi nesse cara da Smart Fit, acho que eu vi num podcast falando que se todo mundo fosse... Ele quebrava, né? Que o cara falou, alguém falou assim, pô, vamos convocar todo mundo pra ir na academia amanhã, na Smart Fit. Ele falou, quebrava, não, pelo amor de Deus, senão quebrar. Então. Então, assim, eu vejo que o nosso mercado ele ainda precisa crescer muito, cara. Quando a gente olha alguns influenciadores que eram ex-Big Brothers e que estão com 40 milhões de seguidores, é uma bolha, a gente vive uma bolha do digital. A gente olha alguém no digital, eu lembro que eu tava com 120 mil impressões no meu Instagram. E, cara, me achando enorme. 120 mil views nos stories, só né? Views ali, né? 120 mil views. Eu falei impressões, views. E eu tava me achando enorme. Pô, 120 mil, não tô todo dia postando e tal. E eu encontrei o Renato, o Cariani, a gente foi fazer um podcast, ele falou, pô, hoje eu tô num dia mal, né? 400 mil impressões só. Eu falei, caramba. Ele falou, não, mas o Toguro imprime 2 milhões de views. Caramba. Eu falei, cacete, que loucura é essa, cara? O Toguro, o cara do meme, 2023, né? O ano do Elon Musk. Então, o nosso mercado ele ainda é pequeno. Quando nós vamos ao Fire e nós olhamos aquele evento com 4.500 pessoas, se não me engano, foi a projeção do Fire esse por ano. aí. Né? Nós falamos, nosso evento cresceu muito. Mas são algumas palestras distribuídas, alguns estandes, cara. Não tinha o quê? 20 estandes ali? Sim. As pessoas circulando. Se for comparar com o mercado tipo beleza, é muito pequeno. Cara, ridículo. Ainda. Você tem quantos Arnolds no mundo, ao redor do planeta inteiro? Quantas feiras de startups nos Estados Unidos você não encontra? Feiras incríveis, com eventos incríveis e com, cara, uma agenda que é praticamente um evento de verdade, não é um show ali dentro, né? Tipo um South by Southwest, esses eventos desse Cara, tamanho. os eventos enormes, né? Então, assim, nós temos muito o que fazer ainda. Nós ainda estamos celebrando
É engraçado, né? Nós ainda estamos celebrando o faturamento. Eu acredito que vai chegar uma hora, já nos próximos anos, que as primeiras empresas vão começar a faturar bilhão. Não será em 2024 nem em 2025. Mas eu acredito que nos próximos anos, é uma jornada que nós fazemos com paciência, que nós construímos com paciência, né? Eu acho que chegarão as primeiras empresas a faturarem bilhão. Eu acho que aí nós estaremos falando muito mais agora de impacto causado. Eu acho que em algum momento a mídia vai perceber a gente, porque eles ainda olham o mercado digital como o mercado do arrasta pra cima, o mercado... Cara, nós olharmos uma empresa do tamanho do Hotmart e as pessoas não saberem quem eles são ainda, né? Ser apresentado como uma startup mineira, eu acho que nós teremos os nossos Nubanks do nosso lado aqui. E eu acho que boa parte dos players sumirão, como já vem sumindo. Alguns vão se manter. É engraçado porque as habilidades para você fundar uma marca são completamente diferentes das habilidades para você manter e crescer. Você escalonar essa marca. Então é por isso que eu falo, qualquer idiota, e quando eu uso a palavra idiota, estou fazendo um exagero poético, né? Qualquer idiota com um celular e um pouquinho de prática em copy e que tenha visto a fórmula de lançamento consegue fazer mais do que 99% da população brasileira. E que não é muito assim, né? A gente tá falando de 120 mil reais por ano, uma coisa assim, né? Cara, qualquer um pode ganhar um dinheirinho na internet muito bom. Agora, você transformar isso numa empresa de verdade, que fatura mais de 100 milhões de reais, puta, cara, envolve tanta gente, envolve tanto aprendizado, envolve jurídico, envolve RH, contratar as pessoas corretas, remunerá-las da forma correta, gerar um pacote de estímulos correto, se apresentar na sociedade da maneira correta. Quando eu estava trabalhando na Avenue, né, que eu participei da fundação da Avenue, eu tinha muitas conversas com o Lee, o Roberto Lee, que era o CEO da empresa, e ele me ensinou muito. Foi o cara mais genial que eu trabalhei, eu sempre falo isso. Ele fica falando que é exagero, mas não, ele era um gênio mesmo. E o Lee falava assim, ele falava, cara, quando a gente falar com as pessoas, lembre-se sempre que nós estamos falando para 4 públicos. Nós temos sempre que falar para 4 públicos. E quais eram esses 4 públicos? São os nossos clientes, são os nossos concorrentes, a imprensa e o regulador. Porque como mercado financeiro tem uma preocupação grande com o regulador. Né? E sempre que nós estivermos produzindo qualquer peça de conteúdo, lembre-se que essas 4 pessoas estão vendo. Então é esse tipo de maturidade ainda. Nós ainda estamos na fase do cara dirigindo super esportivo. E sempre vai haver isso daí. Mas eu acredito que o novo mercado no futuro ele vai exercer muito mais essa posição de fomento desse mercado, oferecendo oportunidade, liberdade, como a internet me ofereceu e como te ofereceu também, cara. Sim, total. E você falou 2 coisas que eu achei interessante. Primeiro, a coisa do incentivo, porque quando o incentivo é perverso, o mercado todo se perverte, como, por exemplo, é um incentivo pra galera que trabalha no ramo financeiro, né? Então fica aqueles caras do banco oferecendo consignado pros aposentados, né? Porque o incentivo pro cara é perverso. Ou então aquele assessor da sua corretora que te liga e fica mandando você trocar o dinheiro de lugar e tal. Porque ele tá recebendo o rebate para o fundo que ele tá oferecendo para todos os clientes dele. Exato. Quando você não alinha o interesse da galera que trabalha com você junto com o interesse do seu cliente, né? É um negócio que não tem como durar. Como que você pensa em fazer essa retenção de talentos? Além da coisa da grana, assim, o que você enxerga de você que está num estágio mais maduro? Além de oferecer grana, bônus e tal, como que você retém as pessoas? Porque você tem várias pessoas muito boas que estão com você há muito tempo, como o Simonsen, o Fábio, e eu vejo que vocês são grandes... Vocês estão sempre fazendo aquisição de talentos, assim, de um jeito muito legal. Nós fizemos algumas aquisições esse mês de talentos que foram bem importantes, cara, que vieram de líderes de mercado. Foi bem interessante. Se você tivesse me feito essa pergunta alguns meses atrás, provavelmente eu nem teria como responder exatamente. Essas coisas estão todas acontecendo agora, né? Hoje, eu acredito que a melhor forma que existe de reter talentos, além do óbvio, remunerá-los bem, oferecer um bom ambiente de trabalho, deixar que ele possa, aquele negócio meio Google, deixar que ele possa fazer algo que ele gosta durante um pedacinho do tempo dele. Eu acredito que quanto mais forte você constrói a sua empresa, imagina, quanto mais forte o novo mercado, quanto mais forte o novo mercado se torna, não só como empresa, mas como empresa influente dentro do nicho que ele se encontra, mais desejo as pessoas sentem por continuar fazendo parte disso. Primeiro,
Então a primeira coisa é, tipo, manter um time vencedor. As pessoas querem jogar no time que tá ganhando. Mais do que um time. Agora, eu não tô falando do time, eu tô falando de uma Não, da tier marca, acima, né? de uma instituição. Porque para pra pensar. Eu sou uma pessoa que já decidi, quando eu falo eu tô agora falando de maneira ilustrativa, né? Eu sou uma pessoa que já decidiu que o jogo que eu vou jogar é ser o melhor colaborador possível dentro de uma bela empresa e criar uma carreira ali dentro. A primeira coisa que você vai buscar é uma empresa que não suma. Sim. E no nosso mercado as empresas somem o tempo todo. O pessoal da Hotmart falou que lá no Galaxy só a gente e o Ladeirinha, que tava há 5 anos lá no negócio. Então, assim, As mesmas, né? Que vai sempre trocando as empresas que estão eu vou te nas dizer, maiores. as 5 empresas que somos nós, mas você encontra talvez 15 ou 20 pessoas que se mantêm. Aí você vai falar assim, pô, Ícaro, mas como assim? Se mantém as pessoas e não a empresa? É, porque esse cara tá na 4ª, na 5ª empresa. Sim. Tem caras que ficam, e você sabe disso, cara, tem cara que todo ano tá explorando uma trend do mercado. Não, criei um aplicativo que faz uma automação pro Instagram, cara, e quando não for permitido mais? Ah, daí eu vejo outra coisa. Sim. Então, assim, é muito difícil que boas pessoas queiram se associar a você e se manter com você, quando elas não conseguem ter a certeza que a tua empresa vai continuar funcionando. Ou aquele Alex Hormozzi que fala isso. Um jeito mais fácil de você ficar pobre é começar uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Uma coisa hoje, Muito outra boa coisa essa amanhã. frase. Quem é esse rapaz? O Alex Hormozzi, pô, é aquele cara mó fortão que fica com um negócio aqui no nariz e Ah, tal. eu sei o que é aquilo. O que é aquilo no nariz dele? Cara, eu não sei. Virou marca aquilo? Ele fica com aquele Ele negócio tá no sempre nariz? com aquela porra no nariz. Não, lembrei. Mas é um jeito de fazer a... Cara, esse cara teve um produto digital incrível, que era oferecer uma consultoria para academias. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. E mesmo assim, isso a gente Ele tem uma fala, aceleradora também, o business dele. depois a gente pode falar isso com as câmeras desligadas. E mesmo assim eu olhei uma série de decisões dele, tem um vídeo grande que ele conta quais foram todos os negócios que ele foi abrindo pouco a pouco. E mesmo assim ele rodou demais, cara. Ele abriu muito negócio que não precisava ter aberto. E ele vai chegando a essa conclusão, não diretamente, mas ele vai chegando a essa conclusão ao longo dos vídeos. Negócios que ele abre, que ele fecha e que ele percebe que, puta, cara... Porque todo dia a gente tem uma ideia, cara. Sim. Todo dia a gente tem uma ideia no mercado digital. Então, assim, a primeira coisa, nós temos que trabalhar, e não é uma coisa fácil, porque isso demora anos, né? Ninguém vira o Itaú do dia pra noite. Sim. E por que eu usei Itaú? Por que eu não usei outra marca? Porque é uma marca sólida, que tá há Porque décadas. já tá aqui, né? Quando a minha filha Quando a Tereza foi passar por uma cirurgia, ela passou por uma cirurgia de adenoide, amígdalas e o septo nasal. Ela tava sentindo dor, tal, e ela já estava no fim da recuperação, mas ela precisava ir ao médico de novo, o médico precisava olhar se estava tudo cicatrizado, ela já estava chorando porque ela tinha a memória daquela cirurgia. Uhum. E aí a minha esposa virou e falou assim, Tereza, e eu estava ali sentado no sofá, mexendo no celular, ela falou assim, Tereza, se você não chorar, se você for pro médico e não chorar, depois eu te levo no McDonald's. Eu, caralho, a sua marca ela é uma recompensa universal pra criança. Então assim, não é do dia pra noite que esses caras viram isso. Não é do dia pra noite que o Itaú nasce, e não é do dia pra noite que a Hotmart vai se tornar institucionalmente a Hotmart, né? Uhum. Eu acredito que eles ainda estão no caminho. E a gente olha, por exemplo, o Hotmart, Kiwify, e a gente percebe a diferença que a robustez de uma marca ainda infunde, né, nos seus negócios. A primeira coisa é convencer as pessoas de que o novo mercado ele não vai sumir, de que ele não é uma pirâmide, de que ele não é uma farra, de que ele não é uma brincadeira de um grupo de pessoas ancoradas num cara que faz um monte de arrasta pra cima, faz milhões de reais e continua vivendo a vida dele. Porque as pessoas precisam querer trabalhar nessa empresa. Uhum. E quando nós estamos fazendo contratação hoje, nós estamos buscando profissionais que estão sendo assediados pelo Nubank, pela Amazon, pelo Facebook no Brasil, profissionais de tecnologia que estão recebendo ofertas para trabalharem no Itaú, na IT do Itaú. Então, Brigando assim, com o câmbio. E mesmo que não seja brigando com câmbio... Os caras sendo contratados por empresas americanas. Esse cara... ainda tem essa questão, né? Mas o câmbio nesse sentido, né? por isso que eu tava usando só divisões brasileiras. Porque se for brigar com câmbio, a gente tá entrando num elemento que a gente não consegue nem dimensionar, né? Porque realmente o salário vezes 5 é foda. É foda. Mas digamos só na divisão brasileira. Mas imagina, esse cara é um desenvolvedor de 26 anos, ele quer um plano de carreira. Na boa, ele quer trabalhar o que ele aceitou que ele quer trabalhar. E depois ele quer curtir a vida dele. E nada mais sacana do que o empreendedor que acha que todo mundo tem que dar a vida inteira pela empresa dele, né?
Então, assim, essa pessoa quer trabalhar suas 44 horas semanais, talvez 50 horas semanais, talvez 55 horas semanais com as horas extras, mas depois ele quer viver a vida dele. Depois ele quer fazer as paradas dele. E ele quer que Por exemplo, o Lampo que tá aqui, depois ele vai ensaiar na banda de rock dele. Olha lá, depois ele quer tocar o skazinho dele, ficar tocando aquelas cornetinhas, né? Cara, esse cara tem talvez uma filha pequena. Esse cara tem uma esposa e sabe que a renda dele sozinho em casa não paga as contas. Você acha que esse cara vai pender pro Itaú ou pro Novo Mercado? Sim. Ele tem uma vida para construir. Então, assim, nossa, mas o Novo Mercado é legal, né? Lá tem umas máquinas que você pode pegar Red Bull. Tem todinho. Tem todinho, e as pessoas têm uma puta conversa, né? Aí ele vai lá e senta com a esposa dele. E ele tem 2 papéis, o Itaú, a proposta do Itaú e a proposta do Novo Mercado. Nós estamos pagando mais, porque se não for assim, a gente já perdeu Já até... perdeu na largada. Na largada, né? E agora imagine, eu faço sempre esse exercício, né? Imagine esse cara tentando explicar para a esposa dele que ele quer ir para Santos trabalhar numa empresa de marketing digital, porque é assim que as pessoas apresentam o Novo Mercado para elas mesmas, né? Uhum. E que vende cursos online pela Hotmart. Do outro lado, pô, você é desenvolvedor do Itaú. É preciso que esse lado amadureça muito. Primeiro, até para as pessoas conhecerem. Então, quando ele fala Novo Mercado, aquela escola, nossa, meu cunhado se formou lá, caramba, é muito legal. Sim, sim. Então, assim, Vai ganhando um awareness. a primeira coisa é, nós precisamos, todos nós precisamos nos tornar institucionalmente fortes. E isso tá além de faturamento. Porque se eu falar para você hoje, num grupo, me diz o nome de um grupo educacional universitário, cara, tem grupo que fatura bilhões Bilhão, né? e lucro de 40 milhões. Tem menos lucro que Lucro de 20 que milhões. o nosso negócio, às vezes. Então não é uma batalha de faturamento, é uma batalha de instituição. Me dê 20 anos repetindo novo mercado, novo mercado, novo mercado, novo mercado, botando mais de 150, mais de 160 ou 170 mil pessoas passaram pelo novo mercado, me dê 2 milhões de pessoas passando pelo novo mercado. Pouco a pouco essa institucionalidade ela vai sendo criada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é preciso que as pessoas entendam o que elas estão fazendo e o que a empresa está fazendo. Porque, de novo, eu me coloco cada vez mais, cara. Cada vez mais. Eu me coloco no lugar do cara que tá do outro lado da mesa. Ele tá comprando o meu sonho, a minha empresa e trabalhando para mim. E eu tenho um monte de dinheiro suficiente para dar um shutdown na empresa e que se dane. E é a vida dele, que ele confiou com a esposa, que ele sentou, fizeram os planos, se preparou, tá trabalhando o tempo todo ali. Muitas vezes ele tá trabalhando o tempo suficiente que ele não tem um plano B, uma segunda fonte de renda. Ou porque não é o perfil dele. Uhum. Nem todo mundo tem o nosso perfil de Nem ter... todo mundo vai ter o trabalho depois do trabalho. O que pra mim é natural, eu tô vivo, eu tô fazendo trabalho depois do trabalho. Mas nem todo mundo é assim. Então, o segundo ponto é esse cara entender o que a gente quer, pra onde a gente vai, qual é o papel dele ali dentro. A remuneração, é claro, eu vejo que tem muita gente que... Não, porque o intraempreendedor, cara, tá dando dinheiro pra esse cara, tá pagando pra esse cara ter uma vida digna, ao invés de só ficar falando esse monte de bobagem e querer que o cara trabalhe como um sócio quando ele não é sócio, você tá dando grana pra esse cara. Então dá grana pra esse cara e dá um mínimo de condição digna, dá férias pra ele, emendar os feriados. Eu vi um vídeo, um story, hoje, eu vi um story do Thiago Nigro e cara, ele me surpreendeu muito numa confissão que ele tava fazendo. Ele tava fazendo uma confissão nos stories ali, dirigindo o carro. E ele falou assim, cara, eu era tão viciado em trabalho, tão viciado em trabalho, que mesmo de férias, eu ficava mandando um monte de áudio pra equipe, só pra equipe saber que eu estava ligado. Eu fico pensando, puta, cara, que merda deve ser pra equipe. Os caras pensam, olha lá, o cara é meu chefe, ele não para de mandar áudio mesmo de férias. Será que eu quero viver assim? Então, assim... Porra, desliga um pouco, dá férias pro cara, deixa o cara sumir, deixa o cara voltar depois de um... Essa foi a melhor coisa do RH, cara. O RH, ele institucionalizou de fato a empresa, dá férias pro cara e manda o cara embora, deixa ele viver a vida dele, fazer o que ele quiser. Depois de 30 dias, esse cara volta e continua a relação dele com a empresa. Quando nós éramos apenas um grupo de WhatsApp, não existia férias, existia uma confusão muito grande. Eu mandava uma mensagem 2 da manhã, porque 2 da manhã alguém me mandou uma mensagem, o servidor do Novo Mercado caiu. Daí eu mandava uma mensagem pro Eduardo, o Eduardo tava jogando videogame, o servidor caiu dele, peraí, dele parava tudo, não caiu não, ufa, obrigado. Então assim, existia toda uma confusão do que era trabalho, do que não era trabalho, quando não era trabalho, quando eu podia acessar o cara, quando eu não podia acessar o cara.
Então, dá uma jornada bem definida de vida do que vai ser esse cara. Não apurrinha ele, não enche o saco dele. Entenda que você está comprando um pedaço da vida dele para ele trabalhar no teu sonho, cara. Não exija dele o que você exige de você mesmo, porque no fundo a maior parte da grana é tua. E ser honesto, cara, a gente tá vindo pra cá, esses são os nossos valores, é isso que a gente acredita, é isso que a gente espera de você. Mas de tudo isso, cara, eu não paro de pensar nisso. As pessoas precisam confiar que as nossas empresas continuarão funcionando. Então, você vê lojas americanas, de repente encontra um rombo de 43 bilhões de reais. Mas eu duvido que alguém olharia para lojas americanas e teria uma receio. suspeita sobre o tamanho da marca. Cara, eu ando por todos os cantos. Isso também eu aprendi com o Lee, né? Ele fala, cara, um dos principais objetivos do Itaú é trabalhar pontos de contato com o cliente. O Itaú quer que você tenha de 4 a 6 pontos de contatos diários com a marca. Celulares, as propagandas, as agências na rua, alguma inserção num elevador. Então, você vai tendo o costume de olhar a marca todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí você passa num clube de beach tênis, tá lá, é a quadra da XP. Aí você vai lá num camarote, é o camarote da Brahma. Você tá vendo um jogo de futebol Fio SIL. Então as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão lendo o relatório gerencial das empresas que elas escolhem. Elas estão olhando e pensando, puta, eu confio nessa marca ou não? Sim. Então eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Só que é tempo, e não dá para comprar tempo sempre. Sim. Cara, outra coisa que você falou na resposta anterior, você falou o seguinte, muitas empresas já estão sumindo do mercado, vão cair e vai haver uma consolidação desse mercado. O que você imagina nessa consolidação? Você acha que vai ter muito mais tickets sendo vendidos? Porque o que eu percebo, aumenta o número de pessoas que compram, aumenta o GMV, né, o valor total que se roda nesse mercado, mas diminui cada vez mais o ticket médio. Como que você acha que vai ser para as pessoas que estão entrando, para os entrantes no mercado? Deixa eu já aproveitar e tirar uma dúvida com você. Quando você fala que está diminuindo o ticket médio, você poderia falar mais a respeito? Porque eu não sabia. Por que está diminuindo o ticket médio se a gente tem inflação todo ano? Há 2 anos atrás, o ticket médio era R$300. Mas será que é porque... Agora é 213. Mas será que é porque nós não tínhamos um recorte um pouco mais elitizado participando disso e tá cada vez ficando mais popular, mais popular, mais popular? Pra mim, eu acho que parece muito com aquela analogia do telefone. Sei lá, tinha uma época que um telefone custava R$5.000 e você alugava uma linha telefônica. Aí, sei lá, agora você compra um chip por R$20 na banca, só que a companhia de telefone ganha mais dinheiro, só quer ficar mais consolidado em grandes companhias e tal. Então, só que no nosso mercado eu vejo que é isso. As pessoas que estão entrando, o lead é mais caro, o custo de mídia é mais caro, a barreira para entrar me parece que vai ficando... O que eu vejo também... um pouco mais tentando alto. Contribuir para essa discussão, que eu não tenho resposta exata para isso. Mas me parece que as pessoas que entram hoje no nosso mercado, elas são muito diferentes das pessoas que entraram no nosso mercado na nossa época. Na nossa época, quem entrava no mercado de ganhar dinheiro na internet, que foi o primeiro grande mercado nosso, né? Uhum. Pessoas que eram fazedores, pessoas que eram... era muito mais difícil. Inquietos. Você não tinha... sei lá, você não tinha não tinha como estudar tráfego, não tinha como estudar copy. Você pega o Henrique Carvalho, por exemplo, que eu acho que é quase que a personificação... dinossauro. Do início desse mercado, né? Peter Jordan, né? Uhum. Eu nunca lembro se é Peter Jordan ou Jordan Peter. Por causa do Jordan Peterson. Mas é Peter Jordan, né? É Peter Jordan. Você pega o Peter Jordan, você pega o Henrique Carvalho, que são pessoas muito, muito antigas nesse mercado, né? Cara, as pessoas que entravam nesse mercado eram parecidas com eles de determinada maneira. Pessoas muito curiosas, muito fuçadoras. Eu descobri que lá em Santos tem um rapaz que criou o Vagalume, né? Aquele site, né? E um cara muito educado, o filho dele tá treinando jiu-jitsu lá na academia. E o cara também criou aquela Panda Video. É o mesmo cara. O Panda Video, ele mostrou o Panda Video pra gente no novo mercado, tentou apresentar o negócio ali, mas a gente tava almoçando. Cara, um cara muito educado, muito gente boa. E esses caras, eles eram as pessoas que chegavam. Sei lá, chegava você, chegava eu. Quem era eu? Eu era um puta de um curioso que estudava as coisas sozinho e que entendeu que eu escrevia minimamente bem o suficiente pra alguém me pagar pra eu escrever pra elas. Hoje, talvez eu consiga sintetizar isso de uma melhor maneira. Hoje eu vejo um perfil muito mais CLT entrando todo dia. Quando nós ajustamos o discurso do novo mercado e adicionamos alta empregabilidade lá dentro... Cara, isso que eu ia falar, cara, a minha percepção do novo mercado é muito mais empregabilidade... É empregabilidade. Hoje eu gostaria que fosse.
Cada Tem vez empreendedorismo ainda bastante mais. Eu gostaria também. que fosse cada vez mais. Acho que é um meio a meio, talvez, né? Ah, é meio a meio, mas eu gostaria que fosse cada vez mais. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem uma oferta farta, uma demanda farta por mão de obra que não está sendo cumprida ainda. Eu acho que as pessoas nem entenderam como poderia ter sido cumprida ainda. Por quê? Uma das características do empreendedor precoce, não do tardio, é que ele não consegue dimensionar ainda muito bem força de trabalho. Uhum. E, porra, quantas vezes eu não tomei no cu porque eu queria fazer um lançamento com 4 pessoas? Não, pô, bota o copywriter ali, precisava de 6. Não, bota um copywriter ali, porque aí quando eu precisar eu escrevo também um pouco, né? E aí tem um desenvolvedor ali para fazer o site ou o aplicativo. Um desenvolvedor. Sim. A gente tinha dificuldade, tem dificuldade. De né? mensurar. O que você falou? Recursos. É uma habilidade que a gente desenvolve. Dimensionar o que será alocado, quanto será alocado, como será alocado e por quanto tempo será alocado. São habilidades que demandam tempo. Então, hoje, muito mais do que falar você vai construir o negócio dos seus sonhos, eu vou falar assim, cara, você vai escolher uma carreira, se forma nela e tem aqui um monte de gente para te empregar. Eu preciso de muita autoridade para ser a empresa que garante que essas duas pontas vão se unir. Porque você está lidando com uma questão muito delicada. Cara, é a minha carreira. Se essa instituição não tiver o nome bem colocado, a minha certificação foi feita por uma empresa de natureza questionável. Sim. Eu fiz o diploma da Unisquina. A partir do momento que o novo mercado não tem uma imagem proba, quem me certificou é essa empresa. De repente eu começo a vender, de repente eu começo a fazer propaganda daqueles joguinho Blaze lá. Cara, caralho, agora quem me certificou agora tá vendendo o joguinho de foguetinho. Então assim, existe essa necessidade. E essas coisas são compradas por um tempo. Eu acho que o ticket mexe para baixo porque eu acho que é um novo tipo de pessoa que tá vindo, uma pessoa muito mais de varejo. Sabe o que é engraçado? Tem a coisa da recorrência também que puxa o ticket muito para baixo. Tem a recorrência. Então, porque as recorrências aumentaram muito e os tickets... Será que aumentaram muito ou porque antigamente não tinha nenhuma? Então, se antigamente não tinha nenhuma e hoje tem, sei lá, 20% do GMV é recorrência ou 30%, aumentou muito. Não era bem essa pergunta que eu ia... Não era bem assim que eu tava raciocinando. O que eu queria dizer é, será que a recorrência aumentou muito porque de fato se mostrou um modelo bem desejado pelo mercado, ou se ela só aumentou muito porque tinha 0 e agora tem 20? Então assim, eu não sei se ela continua crescendo, porque o nosso mercado ele vive de grandes afirmações em voz alta. O que dá certo é lançamento. A gente passa um ano e meio falando isso. Nós tivemos a fase do... O que dá certo é recorrência. Todo mundo vai criar uma recorrência, todo mundo vai criar uma recorrência. Eu não lembro quem foi o primeiro a fazer a recorrência. Cara, a primeira grande que eu lembro... Eu lembro que o Conrado abriu uma recorrência e eu falei, vou abrir uma recorrência também. Mas era isso, eu não lembro de outras pessoas, né? E aí todo mundo falava, o Érico vai pegar, vai dividir o preço do Fórmula, vai criar uma recorrência. Não. Aí de repente, não, o negócio é ser afiliado. O negócio agora é vender cápsula. E agora é PLR. O nosso mercado ele vive disso. Ficar esses de gritos, fedes, né? assim, né? Por quê? Porque aí surgiu essa inteligência artificial. O chat GPT vai acabar com os copywriters. Porque parece que, como alguns influenciadores vão criar sempre um título clickbait para fazer viralização de vídeo, a mensagem do título clickbait é o que leva as pessoas. O que eu ia te falar, a sensação que eu tinha era que há 10 anos atrás, quem entrava aqui dentro, entrava para fazer parte disso que estava surgindo. Lembra do iJumper, do Conrado? Sim. Vocês vão fazer parte de um mercado incrível! Nossa, isso foi o quê? 2011, meu? 10, 11, e ele num trem. Eu estou viajando a Europa, iJumpers! E era isso, ninguém queria fazer... Eu não queria fazer iJumper pra ser empregado de alguém. Eu queria fazer iJumper pra ser um iJumper. Pra aproveitar essa imensa quantidade de dinheiro que está aqui diante de mim. Quem fazia fórmula de lançamento para participar desse crescimento. Tanto é que as primeiras turmas formavam caras que queriam vender o que o Érico vendia também. Era todo mundo querendo ser o próximo Érico de todas as áreas. Hoje, eu vejo que esse cara não quer... É engraçado, boa parte do desejo da nossa audiência do novo mercado é assim, eu queria ganhar, mas eu não queria aparecer, não quero produzir conteúdo. Era impensável há 10 anos atrás alguém que entrava aqui para não querer produzir conteúdo. Você já parou para pensar nisso?
Ninguém chegava aqui e falava, oi, então, cara, então, eu quero, mas assim, eu não quero produzir conteúdo, eu não quero aparecer, eu não quero escrever nada, eu quero trabalhar pra alguém. Será que o Henrique Carvalho me emprega? Não existia esse pensamento. Até porque as empresas também todas eram muito pequenas, né? Não tinham empresas que nem a sua, que tem acho que 80 pessoas hoje, né? Deve ter 100 mais ou por menos aí. isso. Sei O lá, Empíricos, que tinha 400. pessoas, o Grupo do Primo, que tinha 280 pessoas. É que todo mundo deu layoff agora, né? Todo mundo não, que o Novo Mercado não deu layoff, não. Mas todo mundo deu layoff e... Mas você acha que você não deu layoff porque você Porque eu não contratou cresci, devagar? porque eu não cresci, porque eu contratou devagar. tinha preguiça de crescer muito rápido. Ah, puta, cara, não sei, não quero. Só porque o dinheiro tá barato, a gente tem que tomar. Eu vi isso de muita gente do nosso meio. Cara, e gente boa pra caralho, bilionário. Ícaro, quando o dinheiro está barato, a gente toma. E teve gente aqui que fez venda de empresa a um preço que nunca mais vai chegar. Mas assim, eu não queria participar disso. Eu queria construir fazendo umas coisas por preguiça. Não por qualidade, não, nem por genialidade, por preguiça. E eu vejo hoje não. Eu vejo pessoas que querem hoje conseguir um emprego. Talvez o copywriter ou a profissional de suporte ou a nossa social media... Talvez elas fossem fazer um curso técnico. E elas encontraram no dinamismo da empresa digital uma resposta rápida. Porque um curso técnico, eu vou pegar 2 anos para ter um diploma. Cara, no Novo Mercado você se certifica em 3 meses e tem, dentro do próprio mercado de trabalho, a possibilidade de arranjar um emprego agora. Eu acho que você faz uma coisa muito legal, assim, meu Apple, do tipo, me dá todo o seu dinheiro que eu resolvo todos os seus problemas. A gente talvez caminhar para isso, né? Eu gostaria, por exemplo... Num futuro próximo, eu gostaria que o mercado de trabalho, num bom aplicativo, os nossos aplicativos ainda precisam melhorar muito. Eu gostaria do mercado de trabalho num bom aplicativo, que a pessoa estivesse aqui falando, aí viesse, plim, nova oportunidade de emprego. Caramba, o Vinhas tá querendo falar comigo, cara, eu vou agendar no próprio ambiente do Novo Mercado, tá? 11h30 eu faço uma reunião com ele. É isso que eu gostaria. Eu gostaria de ter esse tipo de proximidade, né? Então, assim, talvez esse ticket tenha baixado, porque o perfil também mudou. A concorrência abaixa, a gente tem aquele oceano vermelho, né? O Zero to One também, eles falam sobre isso, né? É isso, o aumento do mercado tende a achatar então, as margens. Mas eu acho que mais por uma mudança na dinâmica de cliente do que na concorrência, porque cara. se você for pensar que o mercado antes era muito mais para empreendedores, o quanto de pessoas empreendedoras é muito menor das que querem trabalhar. Eu vou falar algo agora que eu não sei se... Eu não detenho a informação, né? Mas, por exemplo, o mercado de celulares... ou de tênis, não me parece que eles continuam baixando as margens, né? A sensação que eu tenho é que os celulares, eles iam ficando mais baratos, eles iam sim, tinha o tijolão, que era caríssimo, blá, 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 mas acho que chegou num ponto iPhone X, iPhone número tal, porque tem um iPhone X, não tem? Um iPhone número tal. O 10, né? O 10 é o né? X. O iPhone número tal, acho que a partir desse momento os preços até voltaram a aumentar. Sim, acho que sim. Então, assim, entre um Samsung, sei lá, não sei o número desse Samsung, mas começaram a aumentar. Tênis, agora lançou um tênis um collab aí, não sei qual é o nome, um fit, não, né? Entre Nike e Tiffany, vendeu tudo em 5 minutos. Então, e era 2.000 cacetado o tênis. Então, assim, eu não lembro do Nike hoje custar tão menos do que custava 10 anos atrás. O Nike comum que eu encontro na loja, eu acho que era tudo sempre esse mesmo preço. Atualizado pela inflação. Você acha que a gente vai chegar meio que num... Eu acho que sim. Que a gente já tá meio chegando no bórum, porque assim, da parada. senão, nós temos que nos comparar com mercados próximos. Então, quando eu falo de tênis e de celulares... mas, por exemplo, se você pensar em faculdade, então, as faculdades... Mas já despencou tem o preço. EAD a R$80? Cara, não sei se é 80, mas a uns 200, Então, 150 tem. Mas aí você tem um ticket bom, pô. Você tem um ticket de 2.000 por ano. Quase 2.000 por ano. Então, assim, é bom esse ticket. Você não tá usando estrutura física, você não tá usando limpeza, você não tá você usando dá não sei aula o quê. para 50 mil pessoas. Material tá gravado. Tá bom, pô, o ticket. É porque nós estávamos acostumados a uma mensalidade de R$800 em 2008, mas não vai se repetir. Isso. Não vai se repetir. Mudou o negócio. Então, assim, eu acho que nós temos sim um chão. E esse chão mantém. Porque para que esse chão continue baixando, nós temos que redefinir a nossa forma de trabalho. Mas, por outro lado, eu acredito que também mudou o lance que, assim, 2015, 16, 17, era isso, um produto, que nem você, só tem uma assinatura, acabou. Então, assim, você teve um custo de aquisição baixo, só que o cara comprou uma coisa e você jogava o resto da sua lista no lixo. Hoje em dia... Nossa, eu lembro disso. Hoje em dia você pega a lista, trabalha até a última gota de sangue, tem um comercial, tá no WhatsApp, tem LTV e tal. Então, apesar do ticket médio ser menor, você vende muito mais vezes pro mesmo cara e tal. E outra coisa, então, novamente, isso é o As quê? empresas mais maduras, né, claro. É uma característica de... E outra coisa também, cara. Até quem tá começando agora tá começando muito melhor. Você lembra antigamente o Conrado vendia... Como é que era?
Katana, que era Não, qualquer espirro era 5 pau. uma ferramenta com os melhores títulos de e-mail. Você Tipo um pagava swipe file, assim. R$ 600 por vários títulos de e-mail. Então, hoje eu vejo uma empresa que está começando. Tem alunas minhas que começaram já num nível. Por quê? Porque elas olham a Ana Jordes, elas olham a Estela. Elas já falam, hoje eu vou começar assim. Elas vão lá no mercado de trabalho, contratam um designer que tem 21 anos, está começando agora. Você consegue fazer esse feed igual da Estela? Não, consigo. Então elas já começam numa qualidade muito boa. Sim, verdade. Então, e as ferramentas, né? O Figma, tudo é muito mais... Elas sabem usar. Tudo mais acessível. As ferramentas são melhores. Tem um Canva hoje que antigamente... que universalizou o acesso a essas edições. Agora tem um aplicativo que legenda tudo. Cara, antigamente quem tinha capacidade de legendar coisas? Eu lembro os primeiros vídeos que eu vi legendados, eu falei, época de Brasil Paralelo, 2016. Eu falo, caralho, o cara legenda todos os vídeos, ele tá pensando, porque tem gente que ouve vê vídeo sem áudio à noite, né? Hoje em dia é obrigatório. Então as pessoas, o nível tá sempre subindo. Mas eu acho que para que exista um preço abaixo do nível que vai se acomodar, nós precisamos redefinir relação de trabalho. A gente vai ter que empreender de uma forma completamente diferente ou atender centenas de milhares de pessoas, porque, por exemplo, eu não acredito que o nosso mercado vai se tornar esse mercado de empresas cash burn americanas, né? Não. Não, vou vender uma assinatura por R$1. Isso não existe no Brasil. Porque o juro é alto e a dinâmica social não é essa. As coisas vão custar dinheiro ainda. Sim. Cara, e assim, falando em informações, o que você acha que é mais difícil? Qual profissional do mercado você acha que é mais difícil de formar? Copywriter. Não tenho nem dúvida. Eu também acho, cara. Eu ia te falar, cara, eu acho que eu tive... Acho que, cara, na minha empresa inteira, acho que eu tive 2 ou 3 bons copywriters. Que eu falo assim, cara, esses caras são bons. Se passaram umas 300 pessoas aqui. Ou 400. Por que você acha que é tão difícil formar, certificar? É pela habilidade de ser subjetiva? Como que você indicaria para alguém avaliar um bom copywriter? É que eu acho que o copywriter ele se forma com a mesma facilidade com que você forma as outras carreiras, se você tiver um copywriter nota 4 sólido. O que é um nota 4 sólido? O cara é capaz de fazer newsletter, fazer página de vendas. Mas um nota 4 é foda, né? Deprê. Então, só que ele funciona. Ele funciona todo justinho, e se você der um bom modelo para ele de cada peça, talvez ele fique um 5, um 6, sólido. Você não vai precisar revisar erro dele, você não vai ter um parágrafo com 20 linhas e o outro com 2, você não vai ter gerundismo sendo utilizado ali, você não vai ter expressões estranhas, você não vai ter um texto morto. Cara, só qual o problema? A gente forma copywriter achando que a gente vai formar copywriter 8. Cara, copywriter... As suas copies são muito boas, cara. E não é você que escreve tudo. Então, cara... É você que escreve tudo? As suas? Aonde? Os seus e-mails. Não, isso é tudo copywriter nosso. Os meus e-mails, essas coisas todas, é tudo copywriting 6, sólido, bem feito. Não, pra mim já tava um 8 ali no mínimo. Porque você tá olhando apenas o aspecto técnico. Quando nós embutimos na copy, não só a comunicação, esse e-mail tem um destino, mas também os outros aspectos culturais e sentimentais que dialogam... Eu percebo que todo mundo, assim, a galera não tem um arcabouço cultural mínimo de referência. E esse é o ponto que torna o copywriting difícil. É isso que fode tudo. Então o cara faz um curso bom de copy, mas o cara nunca leu porra nenhuma. É que nem eu pegar e mandar o John Jones, sabe quem é o John Jones? Lutador do UFC? Sim. Eu mandar o John Jones dar uma aula de Muay Thai pra você ou pra mim. Porra, é o John Jones, por que a gente não conseguiu? Porque o problema tá com a gente, né? Então, assim, um bom copywriter, ele precisa alargar, ele precisa construir. O Charlie Munger chama isso de Library of Thoughts, a sua biblioteca de pensamentos. É referência, acabei de puxar o Charlie Munger aqui agora. Então, assim, você precisa de referência. Você precisa criar o que ele chama de Lollapalooza Effect, né? Onde um pensamento vai encadeando o outro. Você precisa ter uma série de gavetinhas de boas histórias que você vai pensando. Eu acabei de contar uma história da Teresa para ilustrar o poder de marca do McDonald's. Então, essas coisinhas todas que são automáticas na cabeça de um bom contador de história... Então, mas isso é você acha que isso é uma habilidade treinável? 100%. Ensinável, então? 100% eu não nasci assim. O que... Não, mas ninguém te treinou, vai. Você se formou com isso, um puta repertório e tal. Então, mas todos nós temos um puta repertório. As pessoas falam, nossa, Ícaro, você tem uma quantidade de histórias, você conta histórias inacreditáveis. Mas eu garanto que se eu for conversar com a sua avó,
ela tem uma quantidade muito maior de histórias inacreditáveis do que eu, até pela idade, né? O problema é que eu sei contar uma história razoável de maneira inacreditável. Eu pego uma história nota 4 e eu transformo ela numa história nota 9 que as pessoas falam, meu Deus. Então, assim, isso é treinável. Essas coisas são todas treináveis. Agora, alguns vão desempenhar com mais desenvoltura, outros com menos. Mas por que você acha que, apesar de ter esses cursos e tal, tem esse blackout, principalmente de copywriters e estrategistas? Porque eu acho que um bom mercado. Escritor se forma em 10 anos, em 8 anos, e nós não temos entendi. isso de mercado. E um gestor de tráfego bom você forma em 6 meses. 6 meses você forma. Do mesmo jeito. Por que nós temos, lá nos Estados Unidos, né? Você já viu aqueles chinesinhos de 6, 7 anos que já estão em Harvard? Fazendo matemática, química, sempre tem um chinesinho. Procura aí, aluno mais novo da história de Harvard, sempre um chinesinho. O Bob Fischer, jogador de xadrez, ele já era mestre internacional de xadrez com 6, 7 anos de idade, ele jogava Caramba. lá. Agora, por que você não tem um poeta, um romancista com 8 anos de idade? Então, assim, um escritor, ele precisa de tempo para amadurecer aquilo tudo, para enxergar o que é uma boa história e uma história ruim. Porque tem a questão da humanidade mesmo. Que você não tem como fazer uma criança de 8 Você anos, precisa- por maior que seja a inteligência cognitiva dela. Você precisa envelhecer. Você viu Baleia, o filme que saiu agora, Não. tô no The Whale? Você precisa olhar um filme... Me conta um filme triste que você já viu, deixa eu ver se a gente já... Nossa, um Você filme viu o Estado de triste. Liberdade? Sim, sim. Você precisa olhar o Estado de Liberdade e logo no comecinho do filme, quando o sobrinho dele é baleado e morto, e alguém fala, ele morreu com honra, e ele fala, não, fulano, ele só morreu. Quando você ouve isso com 12 anos, é de um jeito. Quando você ouve isso com 30, é de outro. É igual quando você lê um clássico, né? Cada vez que você lê um livro, você se sente de um jeito totalmente diferente, porque você está é outra envelhecendo, pessoa. né? Então, assim, um escritor, ele precisa disso. Ele precisa envelhecer para que o conjunto de experiências que ele tem todos os dias... Toda vez que ele é traído, ele se torna o melhor escritor. Toda vez que ele é roubado, ele se torna o melhor escritor. Toda vez que ele apanha, ele se torna o melhor escritor. Toda vez que ele faz algo bom, ele se torna o melhor escritor. Quando ele se envergonha de algum pecado, ele se transforma no melhor escritor. Só que essas coisas precisam de tempo. Porque aí você tem material para trabalhar com o qual as pessoas vão se identificar. Eu acho que essa é a grande coisa que você faz diferente das outras E aí as pessoas. pessoas falam, não, mas cadê os caras que escrevem como o Ícaro, que o Ícaro formou? Cara, dá o tempo que eu tive para esses caras. Vocês acham que eu comecei a produzir esses textos que eu faço depois de 6 meses de algum curso que eu fiz? É uma vida inteira escrevendo. Eu comecei a escrever em 1998, quando eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, é dos 9 pra cá. É claro que era uma bosta aos 9, se confundia com, mas é que nem o Neymar, com 2, 3 anos ele jogava futebol. Não, ele chutava a bola, mas ele já estava fazendo alguma coisa. Então dê tempo para que essa leva amadureça. Quando nós olhamos para escritores e redatores, que é o mercado do Maqui, inclusive The Whale, ele faz isso, ele dá aula de literatura para as pessoas, não só de literatura, ele dá aula de escrita literária para as pessoas. Nós Eu temos fiz o curso do Maqui. cara, É um outro mercado naipe. gigantesco. Você vai me dizer que um cara Não, que... e você vai lá no curso, tá os caras assim, os diretores da Netflix estão lá sentados. E você vai me dizer que um cara que seja capaz de escrever um romance, ele não pode ser um copywriter? Esse cara do Pois é, romance, pô. ele pode ser um copywriter em 6 meses. Agora, Sim, porque ele tem o mais difícil, agora né? o cara Um estofo. que é copy, E vai tentar ser um romancista. escrever um tem- deep copy, ou até uma copy mais profunda, esse cara precisa de muitos anos. Cara. Então, assim, é o mais difícil, precisa de anos. Eu acho que aí uma leva, uma safra boa, a gente tá falando de 6, 8, 10 anos, pra ter os primeiros caras bons mesmo, de escrever de um jeito que você fala, cacete, esse cara é bom. Eu posso te mostrar dezenas desses caras nos Estados Unidos. Só que eles não estão fazendo vendas de infoprodutos de marketing digital. Eles começaram a criar canal de YouTube. Então você vê caras contando a história, tem canais de powerlift, de nutrição, de judô, de programação. Você tem um canal de um programador que você vai ver o roteiro do vídeo do cara. O roteiro do vídeo do cara é genial, é incrível. Mas eles começam a ter formação de escrita literária, teatro, na escola, quando crianças. Sim. Então, a nossa estrutura, o brasileiro lê pouco, escreve pouco. Então a gente precisa aí dar uns 8, 10 anos para esses caras se formarem. E esse mercado de coprodutores, estrategistas digitais, como que você viu essa evolução de quando você começou pra cá e como que o novo mercado está se posicionando em relação a isso? Quando eu comecei,
Não existia o termo coprodutor, né? Como é que a gente chamava coprodutor antigamente? Lançador, talvez. O lançador ele era um cara que sabia fazer mais ou menos um pouquinho de tudo da fórmula de lançamento. E ele fazia. O mesmo cara que fazia a página, que ligava o Exatamente, MailChimp. exatamente. Então ele fazia. Ele punha a mão na massa, ele ativava o MailChimp, ele colocava o pixel do Facebook, ele subia a página de captura, ele criava os e-mails e setava os disparos automáticos do MailChimp, ele criava os anúncios, ele mesmo criava os anúncios, escrevia os anúncios manualmente no gerenciador de anúncios. Um lançador era um cara que sabia fazer um lançamento e faria por um pedaço do dinheiro que aquele expert produzisse. Hoje, 2023, eu acredito que esse movimento vai aumentar ainda mais, né? Eu acredito que o coprodutor, ele é um gestor de pessoas. Ao invés dele, ele continua sabendo fazer, mas ele precisa montar uma equipe mínima viável para que isso aconteça. Então, cada vez mais, nós estamos vendo pequenos, minúsculos lançamentos com equipes de 6, 7, 8 pessoas. Todo mundo no PJ, todo mundo ali sem muito comprometimento, mas por quê? Cara, antigamente, quem tinha uma equipe de 8 pessoas para fazer ninguém. um lançamento? Era muito raro. Porra, é muito raro. Hoje em dia tem. Hoje em dia, qualquer lançamentinho de uma nutricionista de 18 mil seguidores, ela tem um copywriter, um social media, um profissional de suporte. Porque é mais inteligente, é mais barato, é mais eficiente. Os lançamentos antigamente, eles pecavam muito por sobrecarga de trabalho sobre cada pessoa. Nós tínhamos um copywriter fazendo tudo. Nós tínhamos um designer. Quantas peças tem que entregar? Não, estou entregando 80 anúncios dia. Ah, mas você entrega? Entrego. Mas com que qualidade? Quanto tempo para refletir sobre isso? Quanto tempo para testar com vontade? Quanto tempo para olhar a peça e falar, puta, é para que a gente está indo mesmo? Será? Então, assim, hoje, qualquer pessoa pequena, qualquer perfil muito pequeno, tem meia dúzia de pessoas trabalhando. Porque é barato também. Quanto custava uma página de vendas há 10 anos atrás com designer? Mesmo. Era 20 conto, era uma loucura. Verdade. Era uma loucura. Naquela época que copywriter era o Albertoni, o Bogado. Naquela época, os copywriters falavam assim, não, eu cobro 8 mil reais ou 18 mil reais por uma página de captura. Aí você ia lá e pagava pro cara. 18 mil reais. Hoje em dia, você entra no mercado de trabalho, o cara fala, por 450 eu te entrego. E bom pra caramba, arroz e feijão, porque esse cara faz o quê? Esse cara faz 6, 8, 10 por dia. Uhum. E ele já tem um modelinho, ele já sabe ajustar, ele já sabe trabalhar. E por esse menino fazer 10 páginas por dia, enquanto os outros faziam 4 por mês, ele vai ficando cada vez melhor. Ah, sim. Se nós pegarmos um copywriter de hoje, no mercado de trabalho, e jogássemos ele lá pra 2010, esse cara seria bom pra cá, melhor que eu. Porque é uma coisa da concorrência, né? É muito melhor do que ele seria, provavelmente. Meus posts não eram tão bons. Até pouco tempo atrás, até 2017, 2018, era ruim, cara. Entra no Facebook que você vai ver que... Ah, não, pô, aquele seu post lá do Empreendedor de Palco é do quê? 2016, não é? Não, 2016 era Brasil Paralelo? Deve ser 2018, né? O Brasil Paralelo foi 2016, né? Então, o Brasil Paralelo foi 2016. Foi antes do Brasil Acho que Paralelo? foi por ali. Pô, você escrevia bem, cara, nessa época. Não, já escrevi. É que hoje eu acho que eu escrevo melhor, mas, lógico que eu escrevo melhor de fato, mas... Não, mas era bom, tá. Não vou exagerar também, não. Mas você pega o designer, por exemplo, eu falo sempre do designer. Cara, o que um designer hoje no mercado de trabalho, com 30 reais ele entrega de foto de feed, era uma coisa que nós nunca teríamos em 2010. Sim. Era uma merda, cara. Era... Design, naquela época, era pegar uma seta vermelha e jogar pra cima da thumb. Era isso. Verdade. Então... O mercado não para de avançar e não para de ficar mais acessível, porque agora os caras rotacionam trabalho. Aquilo que você falou que me marcou muito. Você lembra quando ao final do lançamento a gente pegava uma lista de 80 mil pessoas e mandava 2 e-mails? Nossa, eu fazia isso direto. Se não respondesse, mais 2 no próximo lançamento. O lead era R$3. Você vendia um produto de 4 mil, convertia 2%. E jogava no lixo. E fazia um lançamento a cada 6 meses. A cada 6 meses. Cara, eu lembro quando comecei a trabalhar com o Gustavo Cerbasi, a nossa produção de conteúdo, no meu contrato com ele, era assim, um vídeo de 4 minutos por semana. Era só isso, não tinha mais nada. Aonde? No YouTube? Era um vídeo de 4 ou 5 minutos por semana e só. Aí daquele vídeo a gente escrevia o e-mail e tal, não tinha mais nada. As coisas mudaram muito, se profissionalizaram muito. E não vão parar. Agora, o que eu acho, como eu enxergo o mercado de trabalho? Eu enxergo o mercado de trabalho, num futuro próximo, eu enxergo a XP precisando de 80 redatores, 15 social medias,
A XP entrando no mercado de trabalho e abrindo essa contratação. Mas, cara, na sua formação, então, o que diferenciaria, eu acho que seria o fato de ter uma certificação com uma prova foda, que desse pra você falar, pô, eu pagaria muito mais num cara certificado de prova e o caralho do que... As nossas certificações, elas têm todas Vocês provas, todas né? já fazem isso. Todos eles têm provas, testes. Eu questiono muito com o Jonatas se nós não poderíamos até aplicar uma... Como é a palavra quando você faz a cada tempo uma revalidação, uma atualização, uma... Não lembro agora, me fugiu a cabeça. Mas eu falo pro Jonatas, pô, cara, por que a gente não recicla esses caras? A cada ano a gente vai lá... Aí, Lamp, pega uns certificados lá pra gente, cara. A gente Tá foda, mano. recicla esse cara, porque assim, você vai contratar um menino, você vê que ele é certificado em 2021, mas ele se reciclou em 2022 e se reciclou em 2023. O Pô, outro... você já dá outra moral pro Fala, cara. pô, o cara se reciclou. E o que ele se reciclou? Aí tá lá, ele se reciclou e na reciclagem de 2022 ele aprendeu isso. E é um jeito do cara também continuar pagando uma recorrência. É uma assim. recorrência e recebendo conteúdo, né? E recebendo, claro. Isso. E abrindo um leque para novos produtos. Então, assim, por exemplo, nós não temos nada de copy hoje voltado para o mercado de YouTube, cara. Eu tava conversando hoje com o Luigi, tava tirando algumas dúvidas com ele sobre o YouTube. E cara, ele tava me mostrando, né, a importância da barra dos relacionados. E quando você tem um canal, você vê embaixo quem são os canais semelhantes aos seus. Então eles trabalham vídeos que reajam às pessoas que estão ali abaixo para que pareçam no relacionados, que é isso que acaba sendo mais importante às vezes. É isso e a quantidade de acessos e a permanência da primeira hora. Cara, nós não temos... Taxa de retenção. Nós não temos nada de copy no nosso mercado para YouTube. Sim, tá no zero. Tá no zero do zero. E aí os caras que fazem bem o YouTube se destacam muito na questão do faturamento cuja aquisição. Cara, você tem, sei lá, eu sempre vejo anúncio do Pedro Calabres. O A Serbase gente trabalhou já com ele. o Serbase se fez no YouTube, né? Total. Então, assim, essa ideia de que... Não, a gente não fazia... Quando eu comecei a trabalhar com o Gustavo, ele tinha 15 mil seguidores no Instagram e não tinha canal no YouTube. Mas a gente só trabalhava YouTube. Então, assim, Cara, eu já sou anos, assim, fazendo lançamentos de 6 milhões só com o YouTube. Você pega essa ideia recente que existe de que sinônimo de influenciador é esse cara que tá fazendo esse trabalho no Instagram de ficar postando 50 stories por dia. Bom dia, minhas lindas! Bom dia, minhas abelhinhas! Hoje eu vou comer tal coisa, hoje eu vou fazer meu cabelo. Cara, esse é um público muito específico. Você pega algumas pessoas como a Cissa, que faz lançamentos muito milionários de mesa posta e de arquitetura. Você pega mercados, você pega a Cissa, você pega a Betina, que funciona muito bem no Instagram. Você pega a Nativosa, que construiu a marca dela ali dentro. A Pugliese, que foi referência, talvez a primeira influenciadora moderna aí no Instagram. Você pega a Carol Cantelli, que é arquiteta. São públicos muito específicos, mas você achar que essa é a única forma que existe de produção de conteúdo é bobagem, cara. É que assim, eu tenho uma série de vantagens competitivas quase que intransponíveis. Irreplicáveis, intransponíveis em relação aos meus principais concorrentes dentro do Instagram. Então me posiciono bem ali. Eu tava conversando com o Ladeira um dia desse, ele falou, cara, teve um dia que eu falei, cara, eu não acredito como o Ícaro produz conteúdo nessa profundidade, eu tento, mas não consigo. Então eu tenho essa facilidade. Como a Betina tem a cara dela como uma reserva de mercado intransponível. Os caras vão olhar pra cara da Betina e vão olhar pra minha cara, fudeu. É bom que eu escreva bem mesmo. Povos nativos, né? Encontrando os colonizadores. Os colonizadores. Mas, você me dizer hoje que eu acredito que o Instagram oferece um modelo mais saudável de construção de marca que o YouTube, eu não acredito, cara. Ah, também não. Os meus melhores stories, por melhores que sejam, em 24 horas eles Sumiu. somem. E o jogo do Instagram é você continuar repetindo a mesma coisa pra sempre. Aí você recebe um cliente, você recebe um lead extremamente curioso. Eu sou esse lead. Quando eu encontro um canal que eu goste, cara, eu encontrei um canal, Nady Life, que mostra a história dos bodybuilders da época de ouro, da época de bronze, da época de prata. Que era aqueles caras, na época de bronze, os caras não tinham nem testosterona pra usar, né? O que eles comiam, como eles treinavam. Não existia bench press, os caras faziam exercício de ombro, existia um ombro grande e o peito pequeno. Cara, eu entro na aba, eu abro todos os vídeos do canal e vou vendo 1 a 1 em 2x e anotando. Existe essa dinâmica no Instagram. Você entra, 40% a 50% do conteúdo é totalmente descartável, porque são piadas internas que ele ainda não sabe porque ele acabou de chegar na audiência e acabou.
amanhã você vê de novo. É claro que como você está o dia inteiro em contato com a pessoa, vendo onde ele está, o que ele está comendo, o bumerangue da casa dele, da família dele, é uma máquina de fazer todo mundo te amar. A relação do influenciador de Instagram, ela não se compara com a relação de nenhum outro influenciador, na minha opinião. Agora, que é o melhor modelo, não é, cara. Eu tô há 5 anos nisso, cansado pra cacete, louco pra fazer a mudança pro YouTube. Louco mesmo. Inclusive, os equipamentos estão lá em casa. Eu tô com os roteiros dos vídeos. O que eu tô brigando agora? Contra o costume. O Rafael do Ideias Radicais acabou de lançar um vídeo. Eu falei, puta, eu quero reagir a esse vídeo. Na minha cabeça veio toda a estrutura do roteiro. Só que qual é o costume que há 5 anos eu tenho? Eu pego o Instagram, comento rapidinho sobre o vídeo, dou o send e vou pro próximo. Então agora eu tô lutando contra o costume, contra a inércia. Vencer a inércia. E é foda. E esse negócio do YouTube cai muito, cara, o custo de aquisição. Eu tenho uns caras que estão lá no meu mastermind que fazem isso bem e, puta, é foda. Mas eu queria te perguntar outra coisa. Cara, quais são as assim, top piores decisões que você tomou no novo mercado? Eu tomei uma decisão muito ruim, só que assim, eu era muito pequeno, não me custou nada. Não, de agora que você tá mais recente, assim, você tomou alguma decisão que você lembra como muito ruim? Sim. Eu me introduzi no canal do Novo Mercado de YouTube sem que eu fizesse parte, sem que eu estivesse com a mão na massa na produção do roteiro. Então nós criamos, por exemplo, um Novo Mercado... Eu lembro, você com a faixa no olho, assim, até você se zoando lá. Tipo, eu olhei aquilo e falei, puta, cara, isso não sou eu. Esses vídeos não são bons. Mas aí nós temos o Coutinho, que é um cara extremamente competente no YouTube. Ele vai falar, não, cara, mas o CTR tá bom, mas isso tá bom, mas não sei o que tá bom. Eu falo, puta, cara, mas é tão ruim esse vídeo. Não parece eu. E tanto é que eu tô criando o meu canal agora pessoa física, pra poder fazer as coisas do meu jeito. Eu acredito que foi uma decisão errada, o Ícaro nunca ter dedicado tempo bastante fora do Instagram, porque pra eu ficar bom no Instagram, eu preciso entregar tudo, cara. Deu all-in. Todos os dias da minha vida, no aniversário dos meus filhos, no Natal, no Ano Novo, todos os dias eu estive sentado na merda do sofá escrevendo. Todos os pratos de comida eu meti um bumerangue antes, todas as festas de criança eu assisti, registrando. Eu fiz tudo para que aquilo funcionasse, porque aquilo traz muito cliente. E aí você não quer olhar pro lado, você olha pro YouTube, você fala, puta, agora eu imagino, se os números que nós trouxemos do YouTube foram bons com isso daqui, imagina quando eu fizer o que eu faço aqui, que eu posso fazer, eu tenho certeza que eu tenho qualidades que serão irreplicáveis no YouTube também. Como, por exemplo, quando eu fiz a análise de cada personagem do filme da Baleia, e quando eu retrato o entregador da pizza, que é um cara que aparece por 15 segundos no filme, e eu conto a estrutura desse personagem. É claro que isso daí tem muito menos a ver do que o que eu faço, mas eu gosto. Do mesmo jeito que falar de esposa aqui não trepa, também não tem nada a ver, mas funciona. Eu só preciso agora apontar para outro lado. Ícaro, então você vai dar um all-in no YouTube também? Talvez eu dê, só que eu acredito que é uma estrutura menos escravizante do que o do Instagram. E eu acredito que é uma estrutura menos parasitária também. Eu acredito que é uma estrutura menos... que mistura a vida pessoal... Menos fuxico, assim. Menos, entendeu? Menos, assim, lógico, as pessoas terão um pouco mais de distância. Os depoimentos de mudanças tremendas de vida vão mudar. Para talvez mudanças profissionais, para talvez eu adoro o seu conteúdo, para talvez... Porque eu não vou estar postando meus filhos no YouTube. Mas eu preciso me emancipar dessas 4, 5 horas por dia disso daqui, cara. Mas esse lance que você falou, você não se envolveu com um produto, né? Não, porque o seu canal no YouTube é um Foi produto. erro. Você acha que você sempre tem que se envolver com os produtos novos da empresa até hoje? Não, você acha que esse é o jeito de crescer e tal? Não, eu acho que aquele foi um erro, por quê? Porque era minha cara sendo usada num roteiro que não era meu. Ah, entendi. Eu não me envolvo nas verticais de social media, de assistente virtual, mas criar uma... Vinhas, eu vou criar uns roteiros, você faz uns negócios aí. Aí você fala, puta, cara, mas é minha cara, sou eu falando, mas não sou eu. Esse foi um erro. Um outro erro, eu resisti demais à abertura do primeiro escritório. Eu estava muito confortável na... É foda, sempre vencer a inércia. Tudo que fode meu a temperamento, gente... sou fleumático, né? Cara, mas você não fica ansioso, você não fica nervoso, você não fica isso, você fica... Não, mas qual é o seu problema? É a preguiça, é a inércia, é a condição de que está agora, está bom. E, pô, e quando tá bom... Quando abriu o escritório, foi outro naipe. Porque aí você começa a viver, você começa a guerrear outras guerras. Pô, imagina, você tem um grupo de WhatsApp.
Você faturou 3 milhões e 700 mil reais no último lançamento. Você tem custo zero. Tá cada um na sua casa. Ninguém te enchendo o Ninguém saco. te enchendo o saco. Você no seu Não tem passivo apartamento. trabalhista. Agora você tem meses até o próximo lançamento. Você pode só ficar de boa. Manda o Jonatas abrir o Google Agenda dele e mostra quantas reuniões ele teve hoje. Então assim, agora eu tô pegando esse dinheiro. Todo mundo que chegou na internet chegou para tirar dinheiro da internet. Poucos foram os que botaram o dinheiro de volta. Nossa, eu fiz 4 milhões nesses últimos 2 anos lançando. Caramba, o que você fez pela sua empresa? Não, eu comprei uma casa, botei um pouco de investimento e agora eu tenho uma reserva, porque pode acabar, eu posso ficar pobre, todo mundo com medo de voltar a ficar pobre. Então assim, você pegar esse dinheiro que você já tirou e botar de volta agora em algo que vai custar. A gente tá fazendo mudança de escritório aqui, expansão, né? Porque a gente continua em Santos, mas agora a gente tá vindo para São Paulo. Cara, cada escritório só de aluguel é 52 mil reais por mês, só aluguel. Sim. Aí você fala, caralho, meio Pra milhão que eu vou me pra enfiar um? nisso? Então assim, eu demorei demais pra fazer isso. Porque quando a empresa vai crescendo, essas coisas precisam existir. Só que na sua cabeça, eu ainda tinha a cabeça de quê? De gerador de receita e não de dono de uma empresa. É geração de caixa versus geração de valor. E exatamente, existe uma coisa chamada cultura, que o Thales conhece muito mais do que eu, que é assim, se todo dia nós 5 trabalhamos no mesmo lugar, você não precisa aprender nada, o Rui não precisa aprender nada, o João não precisa aprender nada novo. Mas o simples fato de nós trabalharmos todos os dias aqui nos torna mais inteligentes. Nossa, com certeza. Cara, no nosso grupo são 14 empresas. Porque eu olho pro João, ele sabe como eu tô no dia. Eu olho pra ele e puta, eu esqueci de entregar tal coisa ontem, né? Não, tô indo agora. É isso que eu ia falar. As 2 empresas nossas que são presenciais, sei lá, elas devem representar 60%, 70% do faturamento do grupo inteiro. E assim, é claro que se eu tô do outro lado, se eu sou o cara da CLT, eu vou falar assim, não, mas pô, não preciso me envolver Minha qualidade tanto, de vida piora, né? E eu não vou... É um trade. Eu não acho que todo mundo tem que ser o Thales Gomes. Nem eu queria ser também, trabalhar tanto quanto ele, nem a pau. Mas eu entendo os argumentos. Mas eu entendo também que o argumento do Thales, até agora, é o que o Olavo falava muito, né? Você quer que eu acredite em você ou que eu acredite nos meus próprios olhos? Não, eu vou trazer aqui 50 estudos que mostram como o homeschooling é mais produtivo que o trabalho presencial. Você quer que eu acredite nesses 50 estudos ou nos meus próprios olhos? Quando nós fomos para o escritório, voou. Então, assim, eu retardei muito com essa ideia de que, nossa, mas já pensou? E é sempre esse mesmo espírito, todo mundo tem esse mesmo fantasma da nossa geração, né? Nossa, mas e se eu alugo o escritório, eu tenho reforma, tenho isso, tenho aquilo, agora eu pago luz, agora eu pago ar-condicionado, agora eu tenho os funcionários, eu tenho que registrar, porque eles estão lá todo dia. E se no próximo lançamento eu faço só 300 mil? E aí você não percebe que tudo tá crescendo só. Você tem cada vez mais seguidor, cada vez mais lista, cada vez mais gente. Tem os antigos clientes que querem comprar coisas de você, mas você tá preso com esse medo. Então eu dei esse passo no cagaço e demorei muito. Devia ter feito isso 2, 3 anos antes. E eu acho que eu teria saído bem na frente. Demoramos para contratar um RH, mas aí não foi tanto erro, foi falta de visão De saber mesmo. De saber. É como você chegar lá em 2010 e começar a apontar o dedo na cara de todo mundo que não tinha um time comercial. Não tinha, ninguém tinha. Ninguém. Você volta lá pra Idade Média e fala, sabia que vocês não podem derrubar a árvore que vai dar ruim? Porra, olha essas árvores me atrapalhando de chegar até ali, ó. Imagina ter que contornar esse bosque. Então, assim, eram coisas que não sabia. Mas o escritório e a pouca participação no YouTube. Eu poderia ter feito várias lives no YouTube, poderia ter patrocinado vídeos lá, poderia ter participado melhor. Não conseguimos fazer ainda. Ponto. Não conseguimos. O meu canal é de 2010. Há 13 anos eu não consegui fazer esse negócio direito. Vamos ver se agora vai. Cara, e uma coisa que eu percebi também é isso. Você começou com esse um produto da assinatura, depois você foi preenchendo os espaços com as formações. Agora vamos falar... E eu vi você falando no próprio podcast com o Thales, que faz pouco tempo, você falou que agora vocês vão atuar nos eventos ao vivo, nos altos tickets e tal. Queria que você me contasse qual que é a sua visão de você passar a preencher esses outros lugares aí no mercado. Cara, eu acho que existem ainda esses bolsões de mercado que nós não participamos. Existe uma tendência inercial do novo mercado de ficar querendo fazer muito bem aquilo que ele já faz. Mas chegou a hora que nós temos ponto de maturidade para explorar bolsões que antes nós não explorávamos. Um deles são os eventos ao vivo. Eu acho que houve um boom de eventos ao vivo.
E aí as pessoas saíram e ficou no evento ao vivo quem faz muito bem. Primeiro, os profissionais como o Wendel, né? Eles precisam desse ao vivo, eles vieram daquela escola Paulo Vieira, eles precisam do ao vivo para oxigenar as pessoas e para conseguirem a venda dos tickets altos presencialmente. Eles adoram palco, eles amam palco. Uma vez eu tava com a esposa do Paulo nos bastidores, com a esposa do Wendel nos bastidores, enquanto ele tava apresentando e tava todo mundo sentado ali, ela falou, eu falei, pô, o Wendel realmente adora palco. Ela falou, ele faria isso mesmo que ele não fosse vender nada. Então existem os caras que naturalmente são palco. Existem os caras que descobriram que o palco é bom, como o Érico, que de repente trouxe a fórmula para presencial e percebeu que ali ele vendia muito insider. E existem as pessoas que nunca fizeram palco porque estavam preocupadas com outra coisa. O caso do Novo Mercado, por exemplo. Claramente nós temos audiência suficiente para vender tudo. Claramente essas pessoas esperam pelo Novo Mercado ao vivo há anos. Elas querem se conhecer e eu acho que existem 2 jogos. Eu acho que existe o jogo do o que é que nós temos que mostrar no palco, em que sequência, para que nós forneçamos para essas pessoas a melhor experiência possível. E nós temos um jogo que não é de palco, é um jogo de audiência. Como fazer aquelas pessoas olharem umas para as outras com a sensação de que, caralho, a gente faz parte do mesmo grupo. Que nem quando um cara que usa, antigamente, né, hoje em dia já se popularizou, que nem um cara que ia pra faculdade há 15 anos atrás, ele tirava um notebook da Apple e aí o outro tirava também, os dois se olhavam e... Caralho. Eu sou como você, então. Quando você joga um jogo e você encontra um cara com a tatuagem do jogo que você joga, você fala, caralho. É isso, entendeu? Eu quero que as pessoas sintam que ali elas estão, o Novo Mercado está ali a partir da sua audiência, né? E aquela ideia do Think Different do Jobs é incrível, porque assim, eu queria que as pessoas entendessem. Cara, nós escolhemos um novo mercado porque nós temos um conjunto de entendimentos e valorizamos um conjunto de valores que são iguais ou parecidos e que nos trouxe até aqui. E aí nós temos que trabalhar isso. Então, porque mesmo que a pessoa não compre nada do nosso evento, ela fala, caramba, olha quantas pessoas parecidas comigo. Eu gostaria muito que as pessoas se sentassem e falassem, você fez alguma formação? Eu sou social media. Caramba, eu sou do suporte. Caramba, e como é que tá o seu dia? E o meu? Eles estão se conhecendo ali. Então, evento ao vivo é algo que a gente não vai deixar de fazer. Já está programado para acontecer esse ano. É algo que nós estamos montando com muito cuidado. E produtos de high ticket, eu ainda não sei exatamente como é que nós podemos participar. Eu tinha muita vontade de pegar e me tornar sócio dessas pessoas, dos melhores projetos, de poder trazer alguma contribuição para que essas pessoas... Porque, cara, do 0 para os pouquinhos milhões, com talento e com paixão você chega. Agora, para você sair dos pouquinhos milhões para dezenas de milhões, é preciso uma receitinha de bolo, né? E quando a gente faz isso, a gente vai aprendendo. Então, acho que a gente vai participar desses bolsões que nós não participávamos antes. Pô, massa. E você acha que tem algum recurso, que a gente tá falando, né? Decisões, recursos, relacionamentos. Tem algum recurso que você acha que o novo mercado precisa, ou empresas que estão maduras digitalmente precisam, e você ainda, por alguma coisa, ainda não acessou e que você está buscando? Cara, todos nós precisamos de C-levels com senioridade. Uma das missões do RH foi envelhecer, no bom sentido, a nossa empresa, trazer mais experiência. Todo mundo é muito experiente em fazer coisas que aprenderam na prática, mas não possuem um fundamento técnico da coisa. E quando você tem 20, 30 funcionários abaixo de você, é preciso que você saiba o fundamento técnico da coisa. Então, por exemplo, o novo mercado precisa de um CTO. Mas de um CTO pesado, um CTO bom, é um cara que vai ter salário de centenas de milhares de reais ano. Cara que ganha 300 pau por ano. 300, 400 pau por ano, é isso. É isso, assim, a gente precisa desse cara. E tem que buscar. E aí talvez você já tenha um CTO porque, sei lá, o teu sócio ele vem com ele vem com a formação de tecnologia, como o pessoal do GRAM. O Gabriel, ele se juntou com o Calado, o Rodrigo, e, puto, o Rodrigo já é um puta desenvolvedor. Então ele já tem esse problema. Mas eles têm outros C-levels que ele tem que buscar. Então, assim, a gente precisa de executivos, de gente grande. A gente precisa tirar esses executivos de empresas grandes, porque nós temos faturamento. Aquela comparação que você estava fazendo antes com o Itaú e tal. Eu quero tirar esses caras do Nubank, da Netflix, eu quero tirar esses caras... Agora, como é que eu tiro um cara desse da Netflix para que ele venha para o novo mercado se ele não tem a certeza que o novo mercado vai continuar? É isso, existe todo um trabalho, mas com certeza as nossas empresas precisam cada vez mais de senioridade. Cara. Isso vai vir. Vai vir. E em termos de relacionamento, cara, você é um cara, pô, muito querido no mercado,
pela galera. Com quem que você aprendeu mais, assim, nesse mercado? Ou coisas interessantes, não necessariamente que você aprendeu mais, mas pessoas que você aprendeu no mercado, que você admira, que você acha que a gente tem o que aprender também? Cara, eu acho que todo mundo que tá no nosso grupinho, assim, eu aprendi alguma coisa, né? A última coisa que eu aprendi foi... Que eu aprendi, né? Que eu estou aprendendo, estou observando, estou olhando ali, curioso. Como existe toda uma dinâmica de palco que o Wendel executa, que a Priscila executa, que o Sobral executa e que traz resultado. Eu falei que esse ano seria o ano onde eu iria finalmente aprender a me posicionar no palco. Eu sempre me considerei um bom palestrante. As minhas palestras eram sempre as melhores, estava sempre entre as mais votadas, e eu sempre me senti muito confortável palestrando, né? As pessoas eu já tenho uma vantagem, né? Porque as pessoas já gostam de mim, do Instagram, quando eu entro. Ai, meu Deus, ele mudou minha vida, a filha dele é tão linda. Eu sempre me considerei um bom palestrante. Nos últimos 2 anos eu senti que eu fiquei para trás. Nos últimos 2 anos eu senti que a galera esticou de verdade, seja na qualidade técnica das apresentações, seja na ordem das apresentações, seja no poder das apresentações, eu sinto que eu envelheci. Em 2 anos eu falei, opa, me perdi aqui, cara. Eu me sentia sempre o melhor ou um dos melhores e agora tô tomando um pau desses caras todos. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa aprender. E eu comecei a aprender com esse pessoal. De todas as pessoas, todas... Puta, cara, é difícil, assim, mas... Não precisa citar, não pode citar, mas... Que... Não, eu gosto do desafio de citar. Eu aprendi muito com o Conrado Adolfo, porque eu aprendi numa época que eu não tinha nada. Eu sempre conto a história de estar sentado no banheiro da casa da Ana, que eu tava de favor, e eu botava aqueles áudios dele de 3 horas do fone, assim, bem Mindset, baixinho. botava o fone e ficava lá ouvindo e falando, cara, esse cara tá enxergando algo que eu quero enxergar, mas que eu não enxerguei. Aprendi muito com o Érico. Muito. A ideia de você criar uma jornada com começo, meio e fim, onde o fim haverá uma oferta. Porra, quanto tempo eu não ficava naquele vídeo, naquele canal do YouTube do Érico, vendo todos os vídeos. Ele gravando na rua, né? Aqui é o Érico da Ignição Digital. E aí você via o Érico e falava, nossa, mas ele tá falando o quê, cara? Ele tá falando pra tal coisa, tal coisa. A primeira vez que eu ouvi sobre prova social foi com ele. Então, o Érico, o Conrado... Eu acho que o fato de vocês dois serem dos maiores do mercado tem muito a ver com a consistência de vocês dois. Vocês dois é que são os... Vocês dois, o Sobral, assim, são muito consistentes, né? Eu aprendi muito com o Rafael Reis. Um grande amigo, um cara que me ajudou em muitos momentos. Como é o nome da empresa dele mesmo? Ele tem uma agência, né? Pô, esse cara é bem conhecido. Web Estratégica, alguma coisa assim, não é? O cara é bem conhecido. E, cara, ele focou totalmente no mercado físico, atendendo gente. Me ensinou muito, muito. Foi um cara que, não só sobre mercado, mas sobre vida mesmo. Na época que eu fui lá na empresa dele, lá em Campinas, eu tinha uma trava muito grande com o investimento de tráfego. Eu não conseguia investir em tráfego, cara. Vendendo pra caramba, eu me orgulhava. Até hoje, vai. Não, mas hoje a gente investe milhões de reais em tráfego, pô. Você quer que eu mas invista é pouco, 100 né? milhões? Vai, E hoje nem sou eu mais. No seu tamanho, cara, pô, vocês têm ROAS, assim, absurdos ainda, né? Temos. De 10, sei lá. Você sabia que eu tenho essa teoria de que a empresa ela é o reflexo das características dos primeiros anos de formação dela, né? Então, o Novo Mercado, porque ele não demitiu muito? Porque ele tem essa característica inicial mais lenta do Ícaro, então ele não cresceu muito no juro muito baixo de 2. A característica do Ícaro era, nós valorizamos, nós hipertrofiamos a conversão do público mais quente, então nós não estamos no público mais frio. Até hoje, anos depois, nós ainda temos isso, né? É porque o público quente é muito grande. É, muito grande. Então, né? você fala assim, cara, porque você ainda vive um pouco aquela coisa de antigamente, que era o que a gente tava falando. Pô, você pega um lançamento e joga os leads no lixo. Então você vive um pouco disso no sentido de que, pô, como seu público quente é muito grande, você não precisa chegar no público frio pra você ter um puta resultado. A gente não precisa nem chegar nele, né? Cara, eu aprendi muito com você. Essa ideia de que nós poderíamos trabalhar 10, 20 experts todos ao mesmo tempo. Essa ideia de que você é uma empresa produzindo, uma empresa numa linha de produção cuspindo processos. Isso a minha ideia era artesanal, era Brasil Paralelo. Vou trabalhar no Brasil Paralelo e é isso que eu vou fazer Eu peguei só isso pelo com Brasil o Tim Paralelo. Ferriss, ele falava assim lá naquele livro clássico, né? Trabalhou 4 horas por semana. Falava, cara, tem a ferrovia. Você pode ser o maquinista da ferrovia, você pode gerenciar a ferrovia, ou você pode ser o dono da ferrovia. Você tem que escolher o que você quer fazer. Ele falou, pô, definitivamente, eu sempre quis ser o dono da ferrovia.
E aí eu pensei nisso, assim, como que eu posso fazer nesse mercado para ser pelo menos um acionista da ferrovia? Uma coisa que eu aprendi com o Érico também, e eu só aprendi agora, cara, aprendi de um ano pra cá, que é o Tim Ferriss, ele escreve isso é inclusive um subcapítulo desse livro, que é uma low information diet, é uma dieta baixa em informação. Cara, era incrível como o Érico, não importa o que acontecesse, ele tava só falando sobre o produto dele, e 5 horas da tarde ele ia fazer o wake, e ele vivia a vida dele normalmente, enquanto eu tinha que ter opinião sobre tudo o tempo todo, e estaria agora me descabelando, será que o Nubank vai quebrar? E nos últimos... Quando eu comecei a me dedicar mesmo aos treinos, essas coisas assim, com um pouco mais de força mesmo, de regularidade, sei lá, um aninho pra cá só também não é tanta coisa assim. Porra, um ano não, vai uns Cara, 3 anos. Não, mas que eu fui agora mais dedicado mesmo, faz quase 4 anos, mas assim, que realmente eu falei, beleza, agora eu vou fazer isso sério. E eu peguei isso do Sobral também. E eu percebi que isso é uma característica de pessoas que acabam querendo treinar mais, assim. Cara, eu simplesmente quero que se foda tudo que não tem a ver com a minha rotina, porque já cansa muito. Você deve ter percebido que hoje eu tô cansado. Tô cansado mentalmente, fisicamente, tô com dor. Essas coisas vão te cansando e você acaba sem energia pra querer descobrir se o Nubank vai quebrar ou não. Você quer ver sua vida. Então isso eu aprendi com o Érico também, a capacidade de, cara, focar no seu negócio. Daí, cara, qual é a sua opinião sobre a guerra da Ucrânia? Não faço ideia, cara. Eu não quero ter opinião porque eu não estudei nada disso. Eu nem consigo apontar a Ucrânia no mapa. E na boa, eu sei que tá ali naquela região do ladinho da Rússia, perto do finzinho da Europa ocidental. Leste, e é isso ali que tá ali. Mas não sei muito não. Se me der o mapa agora, eu erro. E por que eu tenho que ter uma opinião sobre isso? Isso o Tim Ferriss fala, o dia que eu percebi que eu não precisava ter opinião sobre tudo, minha vida mudou. E ele falava assim, acredite, qualquer coisa importante alguém vai te contar. Será trazida por algum de seus amigos em 2 minutos. E é isso, cara. Se tiver um 11 de setembro novo, alguém vai te trazer isso daí. Então, essa foi a minha última mudança. Eu sempre falei foda-se o nióbio. Mas eu ainda falava foda-se o nióbio como uma viúva de alguém que participou do Brasil Paralelo. Ou seja, foda-se o nióbio, mas deixa eu acompanhar aqui as notícias caladinho, né? Só não vou falar sobre elas. Recentemente, cara, eu realmente abri mão. Abri mão e fiquei muito mais feliz. Aproveitei meus filhos e realmente eu acho que tudo isso daí é só... Eu acho que a própria dinâmica do clickbait criou uma forma nova de deixar todo mundo louco, porque todas as notícias devem ser trazidas como um clickbait. Sim. Só que qual é a característica do clickbait? Ele causa uma sensação de urgência enorme. Então alguém vai lá e sobe um vídeo no YouTube. Entenda por que o banco do Vale do Silício está passando por dificuldades. O outro vira e fala assim, tire todo o seu dinheiro do Nubank que os bancos vão quebrar amanhã. Você vai se informar por esse cara. Com certeza. E qual é a sua leitura da realidade? Essa merda. Que nem o cara que gravou o vídeo acredita. Ele só gravou o vídeo desse jeito porque ele vai ter mais clique. Então, puta, cara, é toda uma indústria que emburrece. Toda uma indústria que emburrece. E onde você vê as consequências disso é na caixinha de perguntas, cara. Todo dia existe alguém afirmando que aconteceu alguma coisa que vai acabar com o mundo. E daqui a 2 dias ninguém lembra mais. Eu criei agora até uma sequência de todos os eventos que aconteceram no ano e que não deram em nada, desde a guerra da Ucrânia, depois o asteroide com os ETs, depois não sei o quê, depois... Nossa, o asteroide com ET... Lembra? Tinha um asteroide, os caras... Não, porra, tu não lembra dos balões chineses, que eram os OVNIs? Nossa. Tinha os balões chineses que os caras derrubaram e falaram, não, um era chinês, os outros eram os extraterrestres. Aí, quebra dos bancos, agora não é mais o Nubank, agora é o Credit Suisse. E é só isso, cara, todo dia, e ninguém vai caminhando... É o que você percebe. Você percebe que construir a sua empresa é muito parecido com construir o seu corpo, treinar uma arte marcial. Você não consegue chegar à faixa preta em 6 meses porque você gosta demais de ver vídeos de jiu-jitsu. Você não consegue chegar ao corpo do Mr. Olímpia em 1 ano porque você vai estudar mais bodybuilding que todo mundo do mundo. Só que você acredita que essas coisas vão acontecer na internet porque você vai ver mais vídeos e você vai estudar mais. Então essa ideia de todo dia fazer o que você precisa ser feito está transformando o nosso negócio em algo melhor. Enquanto que essa loucura de todo dia tem algum clickbait que me puxa para outro lado, cara, eu vou te falar, os líderes do mercado não serão, nós já temos os líderes do nosso mercado, mas nos próximos anos, é bom que vai ficar gravado porque eu vou ver se eu vou acertar ou errar. Eu acredito que nos próximos anos os líderes serão os mais profissionais e os mais consistentes
até mais do que aqueles caras mais talentosos ou com as melhores ofertas ou com as grandes... Você percebe que nos últimos anos as transformações foram diminuindo, as promessas. Elas não foram diminuindo, elas foram se adequando à realidade. Sim, hoje você vê o Érico falando assim, 6 em 7 é possível, mas não é típico. Isso, exatamente. Antigamente então, assim, dava, não que ele falava exatamente, mas... Um ano de faturamento de uma semana. Mas dava uma impressão que a coisa do marketing digital em si era mais fácil do que é na verdade. O sucesso era universal. Todo mundo que entrar nesse Os barco... anúncios da galera de notebook na praia. Então, assim, o discurso está se adequando à realidade. Por quê? Porque é mais construtivo. Tem menos hate. Aqueles discursos da Empíricos de... Eu conheci uma moeda alternativa que pode te gerar até 8.000 vezes ganhos em uma semana. Não dá mais. Tá acabando. Então, eu acho que no futuro nós seremos remunerados pelo nosso profissionalismo e pela nossa consistência, mais do que pela nossa genialidade ou pelo tamanho das nossas promessas. Total. Pô, cara, queria te agradecer pela presença aqui. Ó, a última vez que você veio no podcast foi em 2019. Agora estamos em 2023. Vamos ver se a gente não demora mais 4 anos para fazer o próximo. É que nem Copa do Mundo a cada 4 anos. E, pô, só agradecer. Aprendi pra caramba nesse podcast de hoje. Foi um dos melhores já gravados aqui, no Conversas Profundas. É, tipo, o primeiro, tá ligado? Cara, obrigado pelo convite, eu espero que o pessoal goste. Falamos só sobre o mercado digital. É bom, faz um tempo que eu não falo sobre isso, falo só sobre o que as pessoas... amenidades. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Tamo junto. Valeu.